Eu quero começar hoje dizendo que eu estou um pouco decepcionado com você. Estou um pouco decepcionado. Eu esperava que você chegasse aqui da virada do ano e do Natal um pouco mais cheinho. E você não ganhou tantos quilos quanto eu achei que ganharia. Porque Natal e Ano Novo é isso, é panetone, chocotone, panetone, chocotone. Eu queria fazer um protesto aqui, que eu comi pouco panetone ano passado. Eu acho que a gente está vivendo um momento social muito complicado, que a gente está passando a uma hegemonia do chocotone. O chocotone está ganhando em todas as casas, todo lugar que eu fui só tinha chocolate, chocotone, chocotone, chocotone. E eu queria fazer um protesto aqui em nome das frutas cristalizadas. Uva passa sim, uva passa hoje, uva passa amanhã, uva passa para sempre. Então eu queria que você estivesse mais cheinho, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu estou muito feliz de te encontrar aqui hoje, de poder ver você, saber que você veio aqui. E eu quero, antes de começar aqui, eu queria dizer que se você está aqui hoje pela primeira vez, se você tem uma dúvida sobre Deus, sobre Bíblia, sobre Jesus, você não sabe ainda se acredita em Deus, às vezes você está em casa assistindo pelo YouTube e não tem essa certeza, eu quero dizer que eu fico muito feliz por você ter a coragem de estar aqui e eu poder falar contigo. Porque a gente pode não acreditar na mesma coisa, mas a gente passa pelos mesmos dilemas, mesmas inseguranças, mesmos medos, a gente passa pela mesma economia, o mesmo cotidiano, o mesmo trabalho, então a gente tem muito em comum. Então se alguém aqui falar, eu estou aqui numa igreja pela primeira vez, mas eu não sei se eu acredito muito, tá tudo bem, sinta-se em casa, quero conversar com você hoje. Meu nome é Lucas, para quem não me conhece, eu sou pastor aqui da Central, e a Central é uma igreja relativamente nova. A gente está completando 5 anos, a gente está finalizando o nosso 4º ano, e a gente quer ser uma igreja voltada para quem não gosta de igreja. Por isso a gente tem muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos. Talvez, semelhante a você, nesse tempo de virada de ano, janeiro, começando o ano novo, planos, projetos, sonhos, ideias para o que vai acontecer em 2023. Um dos nossos sonhos é que a nossa igreja possa ser uma plataforma que aproxima pessoas de Jesus Cristo. É isso que nós queremos ser, uma igreja que aproxima pessoas de Jesus. Talvez você já tenha ouvido a frase, eu gosto de Jesus, o que o estraga é o fã-clube. Pois é, o que a gente quer é que a gente se aproxime de Jesus, olhar para a fonte, olhar para aquele de quem nós temos a mensagem, para aquele que criou o Evangelho, para aquele que é o próprio Evangelho, e não para o fã-clube. A gente quer olhar só para Jesus, te aproximar de Jesus, e não te aproximar tanto dos derivados de Jesus. Para isso a gente quer ser uma comunidade acolhedora, uma comunidade que olha para quem é de fora e acolhe essas pessoas que não se identificam com outras igrejas. Esses são alguns dos nossos sonhos, algumas das nossas metas para esse ano, se tornar esse tipo de comunidade. Eu tenho um sonho pessoal, como pastor dessa igreja, que é ver você crescendo na fé. É que você, através do contato com a nossa igreja, nesse ano, amadureça e cresça na fé. É que eu te encontre aqui em dezembro e que você diga assim, por causa desse ano, por causa dessa igreja, eu cresci espiritualmente, eu me sinto mais próximo de Cristo. Esse é um sonho pessoal que eu tenho para a tua vida. E talvez você tenha aí os seus sonhos, os seus planos, porque essa é a época disso, né? Quer ver? Nas últimas 2 semanas, ou desde que virou o ano, quantos aqui já disseram essa frase, ó, esse ano eu vou alguma coisa? Quem aqui? Levanta a mão com convicção. A convicção que você tem que isso vai acontecer. Esse ano eu vou alguma coisa. Legal. A gente termina o ano sempre falando, esse ano eu vou ganhar na Mega Sena. Nunca acontece. Vocês viram a história do menininho que acertou os números? Que o menininho acertou, falou para a mãe não quis jogar os números do menino, e aí depois foi ver e o menino ia ganhar? Ia ser, acho que, o 6º ganhador da Mega Sena. Você imagina? A maternidade, para quem não tem filho, a maternidade é marcada pela culpa. Mas essa mãe se superou. Imagina isso. O filho fala, esses são os números, mamãe. Fala, moleque, você não sabe de nada. E aí jogou outros números. Ele ia ser o 6º ganhador da Mega Sena. Meu Jesus. Se eu tivesse no lugar dessa mãe, eu ia pedir perdão para esse menino o resto da vida. Deixa se a criança falar, ouve a criança. A gente tem um primo que mora na Alemanha, ele e a esposa, e todo final de ano eles vêm pra cá pra passar virada com a gente, e aí a gente fala sempre a mesma coisa, esse ano eu vou na Alemanha te visitar, hein? E aí a gente fala, não, esse ano eu vou, não, agora vai. Aí a gente começou a ver passagem, pesquisar e tal, a gente olha assim, se parcelar até que dá pra ir, a gente vai e tal, e aí se alguém chegar e falar assim, tá bom, qual é a data? Vamos vendo, a gente combina, vamos marcar, mas todo ano a gente fala, esse ano eu vou pra lá. Por isso, o nosso tema de hoje é planos e metas e ingenuidade.
Porque a gente faz planos, a gente faz metas e às vezes a gente é meio ingênuo mesmo. A gente tem sentimentos gerados por épocas no calendário. Conforme o calendário vai passando, algumas datas específicas evocam alguns sentimentos dentro da gente. Por exemplo, quando está chegando suas férias do trabalho. Só de falar já dá um... que alívio. Quem acabou de voltar das férias sentiu uma tensão dentro de si agora, parece que a coluna até torceu. Acabei de voltar das férias. Mas quando está chegando as férias, a gente fica um pouco mais animado. A cada 4 anos, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo já não é o que era antes, mas dá aquele clima de ânimo, de festa, principalmente porque no Brasil, jogo de Copa do Mundo é feriado, a gente para de trabalhar, isso é maravilhoso. Então, Copa do Mundo dá um clima de festa, um clima de celebração. Se você gosta de política, entre outubro e janeiro, a cada 4 anos, a cada 2 anos, você tem ali uma tensão, um sentimento de tensão na época da eleição, e aí quando vira o ano e o seu candidato toma posse, você sente uma esperança a respeito do futuro. Se toma posse um candidato que você não gosta, você sente medo a respeito do futuro, do que será que vai acontecer. Mas só para explicar que épocas do ano evocam sentimentos específicos. Então a gente tem alguns sentimentos dependendo da época. E essa época de virada, de final de dezembro, começo de janeiro, geralmente a gente tem um sentimento de esperança. A gente olha para o ano que está entrando e a gente fala, agora vai, esse ano vai. Não, tem um monte de projeto que está guardado, que está planejado, que nunca vai, que todo ano eu falo, não, mas esse ano vai ser diferente. Esse ano vai. Então a gente tem esse sentimento nessa época. Parece que a música da Globo vai tomando o nosso coração e a gente fica, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Aí surge um Roberto Carlos dentro da gente falando assim, daqui pra frente tudo vai ser diferente. A gente acredita nisso, a gente olha para o ano passado, para a nossa vida, faz uma retrospectiva e pensa, você tem que aprender a ser gente. Porque a gente olha para o ano que passou e fala, não deu certo. Mas a minha pergunta é, em que se baseia essa expectativa? Porque é uma época que todo mundo tem uma expectativa boa. Não, parece que agora vai. Mas agora vai por quê? Baseado em que a gente tem esse sentimento? Qual é o dado concreto? Qual é a realidade que tem por trás desse sentimento? Por que a gente acredita que as coisas vão para frente? Porque, na verdade, se você parar para ser bem sincero, e eu não quero aqui jogar um balde de água fria, mas já jogando, a realidade é que todo ano a gente faz as mesmas metas, os mesmos planos, a gente sonha a mesma coisa, tem a mesma expectativa. Isso dura aproximadamente 20 dias. Dia 20 de janeiro a gente já está olhando e falando, acho que não vai dar não, acho que eu sonhei alto demais. Aquela história, né? Sonhe com a lua, que se você atingir as estrelas já está bom demais. Até um astrofísico te explicar que as estrelas estão muito mais longe que a lua, e aí você fica decepcionado. Então todo ano a gente faz, né? Esse ano eu vou perder peso, vou fazer exercício, vou comer melhor. Nos 20 primeiros dias vai. Esse ano eu vou ter mais foco no trabalho, vou parar de procrastinar. Vai sentindo no teu coração aí, deixa o Espírito Santo falar. Esse ano eu vou ler mais, esse ano eu vou estudar mais, eu vou ler 10 páginas por dia. 5 tá bom, vou começar com 5. Uma página. Não, uma página a gente vai diminuindo até que a gente para de ler. Esse ano eu vou guardar dinheiro, esse ano eu vou enriquecer, eu vou guardar dinheiro. Quantos aqui já pensaram alguma dessas que eu falei para esse ano? Legal, todas essas. Check, né? Check, eu fui falando, essa aqui, minha meta desse ano. E aí, acontece isso, né, que o Chico Buarque descreveu na música dele. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. A gente tem essa sensação, parece que a gente fala, não, agora vai, eu vou ter voz ativa, porque a gente se sente, começa a se sentir assim, parece que a gente partiu, parece que a gente morreu, parece que a nossa vida estancou, a vitalidade estancou, parece que a gente olhou o tamanho do mundo e falou, eu vou conquistar o mundo, e de repente o mundo cresceu e ficou gigante, a gente fala, se eu conquistar o quarto lá de casa já está bom. Né? Eu aprendi uma nova, deixa eu contar para vocês, falando em conquistar o quarto de casa, maridos, eu aprendi uma técnica para fazer sua esposa sorrir em poucos segundos, e é infalível, são 3 passos infalíveis. Primeiro, você pega na mão dela. Segundo, você olha bem nos olhos dela. E terceiro, você fala, eu sou o homem da casa, eu que mando aqui. Infalível, ela sempre vai rir, guarda essa. Então a gente tem essa ansiedade por controle, por dominar a nossa vida, ter o destino nas nossas mãos. E aí a música da Roda Viva fala sobre isso. O que é essa roda viva que o Chico Buarque falava? Essa expectativa que a gente tem de controlar a vida e de repente a roda viva vem e gira, e o mundo gira e parece um grande carrossel.
Primeira coisa que essa roda viva pode aparecer para você, a primeira forma dessa roda viva é os seus hábitos. Os hábitos não mudam tão facilmente. Você tem alguns hábitos que estão com você há décadas. Alguns aqui estão escondendo que são décadas, mas são décadas, admita. São décadas que você anda fazendo isso. Então mudar os hábitos não é tão fácil. A gente fez aqui uma série sobre hábitos, a gente entendeu por que isso funciona assim. A nossa mente tende ao conforto, ao prazer, à autoindulgência, aquele sentimento de, eu mereço. Tem um memezinho de internet que eu gosto muito, que é aquele, já trabalhei por 5 minutos, chegou a hora de tirar um descanso de 3 horas. A gente pensa assim, não, eu já me dediquei a primeira semana do ano. Eu comi saudável de segunda a sexta, e hoje é sábado. E aí a gente já começa a furar a dieta logo na primeira semana. Os hábitos não mudam tão facilmente. Então a gente começa aí, a roda viva vem, né? Fala, não, esse ano vai, mas aí os seus hábitos te pegam e te dão uma rasteira. Outra coisa que pode representar essa roda viva é o ambiente. Você fala, esse ano vai, mas nenhum dos seus amigos quer ir para onde você quer ir. E aí você anda com o pessoal, então você fala assim, não, esse ano eu vou casar, mas todos os amigos são solteiros, todos não querem casar, ninguém quer compromisso, aí você fala, o que aconteceu comigo? Que eu falei que eu ia casar, mas de repente eu saí com os amigos e de repente não rolou. Esse ano eu vou ser mais saudável, só que os hábitos alimentares dos seus amigos não são os mesmos que os seus. Eles não querem a mesma coisa que você. Então, dependendo de com quem você anda, você vai ver que essa roda viva vai levar as suas metas e seus sonhos embora. Às vezes, seus amigos acreditam em outras coisas, eles pensam em outras coisas. Por exemplo, né? Eu estava tentando entender assim, o que bombou ano passado, o que funcionou ano passado, aquela retrospectiva do ano. E aí a pessoa fala assim, eu quero melhorar meu casamento, eu quero melhorar meu relacionamento conjugal. E aí ela põe no rádio e ela escuta todo dia uma música que diz o seguinte, as que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada nós apaixona e sofre. Aí a mulher responde, os que presta a gente nem se envolve, e os que não vale nada nós apaixona e sofre. E aí tem uma parte da música que fala assim, tem uma porrada de gente que você pega. Aí você fica escutando isso, escutando. De repente você olha para o seu cônjuge e fala assim, eu quero melhorar meu casamento. E coloca essa música no rádio. Quer dizer, com que lentes você vai interpretar a realidade? Do que você anda enchendo os seus pensamentos? Né? Com que visão de mundo você anda interpretando a realidade? A gente alimenta os nossos pensamentos de uma coisa e a gente tem metas que vão em outra direção. E aí, enfim, né? Aí de repente a pessoa fala assim, eu não consigo confiar no meu marido, não sei porquê, sinto que ele está me traindo o tempo todo. E aí todo dia na rádio lá, as que presta a gente nem se envolve. Você tem um monte de gente que você fica. Dá para explicar muito fácil isso. Mas enfim, você tem sonhos, metas e outra coisa que pode acontecer nessa roda viva são eventos. Eventos que podem te surpreender, como por exemplo, você pode perder o emprego, você pode perder alguém que você ama muito num acidente. A nossa vida é muito frágil, a gente num piscar de olhos perde alguém que a gente ama muito e que está muito próximo. Dá aquela sensação de ontem estava aqui e hoje não está mais. A gente pode ser surpreendido por isso. Ou você está andando na rua, alguém bate no seu carro e de repente você tem uma fortuna para gastar no conserto, ou você num momento de desatenção, em 2 segundos, você bate no carro de alguém e fica com uma dívida ali. Então, eventos podem também ser essa roda viva que destrói os nossos planos, afasta a gente das nossas metas e aí vai atrapalhando a gente. Então, a gente coloca no futuro esse olhar. Esse ano vai, eu quero fazer algumas coisas, esse ano vai. Mas a gente tem que contar que existe algo imprevisível. Tudo que eu estou falando está no texto do apóstolo Tiago. Na Bíblia tem um texto, o apóstolo Tiago escreveu a carta dele, no capítulo 4, do versículos de 13 a 15, está aí na tela. Ele diz o seguinte, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Olha que coisa interessante, esse texto, ele não está falando contra fazer planos, ele está apontando para outra coisa. Eu quero que a gente olhe para esse texto com um pouco mais de calma. Em primeiro lugar, o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que podemos e devemos planejar. O que ele diz no final? Deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, a frase no final permanece planejando. Faremos isto ou aquilo. Esse isto ou aquilo são seus planos, as suas metas, os seus desejos. Então o que ele está dizendo não é se o Senhor quiser, vai ser do jeito que o Senhor quiser. E vai acontecer. Não, eu tenho planos, mas eles estão debaixo do Senhor. Então eu faço planos, eu organizo a minha vida. O ser humano é o único animal da Terra que tem a capacidade de olhar para o futuro e tentar prever o que o futuro vai ser. Escolher o que vai ser. Você não vê um cachorro sentado com crise existencial pensando, o que será que eu vou fazer esse ano?
Virou o ano, e agora? Será que eu continuo latindo do mesmo jeito? Não sei, acho que estou incomodado com o jeito que eu ando latindo. Preciso mudar, vou mudar meus hábitos de latência. Como que é o substantivo de latir? Cadê o professor de português? Você não vê um cachorro em crise existencial, você não vê um gato em crise existencial, sabe? Pensando assim, será que eu vou ignorar meu dono hoje? Será que eu vou derrubar alguma coisa da estante hoje? Você não vê um gato pensando nisso. O ser humano faz isso. O ser humano olha para o futuro. O ser humano é o único que reconhece o que é futuro. Mas se você parar para pensar, o futuro é só uma ideia na sua cabeça, né? Não existe um futuro, mas um futuro é uma ideia que a gente tem de que existe 2023. Na verdade, não existe 2023. A gente criou um conceito e a gente combinou aqui entre a gente que esse ano, ou esse período de tempo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a gente vai chamar de 2023. E aí todo mundo aceitou na sociedade e a gente combinou que está certo, está em 2023. Né? É mais ou menos isso, que é uma ideia que a gente tem na cabeça. Então, a gente faz esses planos para o ano e é importante que você saiba disso. O ser humano tem essa capacidade racional. É isso que nos faz imagem e semelhança de Deus, porque Deus, quando olhou a terra, ele viu que a terra era sem forma e vazia, e ele imaginou uma criação. Ele pensou uma criação, e então ele executou uma criação. Essa capacidade de planejar e executar é o que nos torna semelhantes a Deus. Por isso que nós somos diferentes de um cachorro. O cachorro não planeja nem executa, mas quando você olha para a história da criação, o cachorro não é a imagem e semelhança de Deus, nós somos. Porque nós olhamos para um ano sem forma e vazio, e nós podemos moldar esse ano. O que nós vamos fazer esse ano? Planejar e sonhar é importante. Nós devemos fazer isso. Isso é uma forma de honrar a Deus. Deus te deu tempo de vida. Honre a Deus planejando o que você vai fazer com esse ano. Em segundo lugar, o que esse texto está nos dizendo? Existe uma realidade imprevisível. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Então, quando a gente faz planos, a gente pode cair, escorregar para a tendência de querer controlar o universo. Não, o meu plano é esse e tem que ser conforme o meu plano. Eu falei que eu ia na academia 5 vezes por semana e eu vou, e não importa o que aconteça, e eu vou. Até o dia que você falta e pensa, eu sou um fracassado, eu não consigo. E aí na semana que vem, já que eu faltei semana passada, vou faltar hoje também. E aí a gente vai faltando por quê? Porque a nossa rigidez de pensamento era, tem que ser conforme eu planejo. E quando não é conforme eu planejo, eu tendo a desistir e abandonar os planos. Quer saber, isso aí não é para mim mesmo. Porque a gente estava com um pensamento muito rígido. Então saiba, planejar é importante, nós devemos planejar, mas existe uma parte do futuro que é imprevisível. Você não consegue prever todo o futuro, e eu tenho uma triste notícia para te dar, 2023 não vai ser do jeito que você está esperando. Isso é fato, isso é certeza, não vai ser desse jeito. Porque geralmente a expectativa e a realidade tem um abismo entre elas. A gente tem uma expectativa, mas a realidade surpreende a gente, a realidade vem com uma roda viva. Então, existe o imprevisível. E em terceiro lugar, o que esse texto diz é que Deus está no controle de tudo. Por isso que no final ele diz, se o Senhor quiser. Então, quando eu olho para o futuro, eu devo fazer planos, sabendo que eu serei surpreendido, mas sabendo que, acima de tudo, existe um Deus. E é neste Deus que eu creio. Ele é quem está no controle de toda a história. Ele é quem é soberano sobre todo o universo. Então, porque Ele é soberano sobre todo o universo, eu tenho paz e tranquilidade para enfrentar imprevistos. E se amanhã não for como eu planejei? Deus está no controle de tudo. E se semana que vem eu tiver uma notícia avassaladora? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. De onde nós extraímos a estabilidade emocional para fazer planos e viver o ano de 2023? Da rocha eterna que é Deus. Ele é a nossa base sólida para caminhar. Ele é aquele que não muda. Tudo pode mudar a qualquer momento. Eu lembro quando eu ia para São Paulo com meu pai, a gente tinha um programa de rádio, acho que era na Rádio Bandeirantes, que falava sempre assim, em 20 minutos tudo pode mudar. Em 20 minutos. Em 20 segundos agora, ficou mais rápido. Na época que eu ia era 20 minutos. Então agora 20 segundos tudo pode mudar. Tudo pode mudar o tempo todo, mas existe algo na realidade que não muda, que é Deus. Depois a gente pode explicar esse conceito com mais calma se você quiser. Se você tiver dúvidas, a gente pode conversar sobre isso, mas existe um fator imutável na realidade. E é neste fator que nós confiamos. Esse é o nosso Deus. É por causa dessa confiança no que é estável que a gente consegue navegar nas instabilidades da vida. Então o que esse texto está dizendo de verdade? O que ele está dizendo de verdade é, Deus está no controle, não você. Faça seus planos, trace suas metas, desenhe o futuro que você deseja, mas saiba, não é você que controla o universo.
Não é você que controla a sua vida. Deus é quem está no verdadeiro controle de tudo. Uma pessoa na Bíblia viveu essa história. Uma pessoa na Bíblia fez planos para a vida, traçou ali um projeto de carreira, começou a correr atrás dessa carreira, a se dedicar, começou a se destacar, começou a atingir lugares de destaque e, de repente, Deus virou a vida dessa pessoa por completo. Essa pessoa é o apóstolo Paulo. Ele estava planejando toda a vida dele, caminhando, ele estava indo muito bem. O apóstolo Paulo, quando ele se chamava Saulo, ele era um homem muito bem sucedido. O apóstolo Paulo ele não se converteu porque perdeu tudo. Ele perdeu tudo porque se converteu. É diferente. Ele tinha tudo, ele estava bem onde ele estava. Ele não tem uma carta de Filipenses capítulo 3, ele diz, eu era o judeu dos judeus, eu era exemplar. E eu considero tudo hoje como perda, tudo para mim hoje é prejuízo, porque eu descobri algo ainda maior. Eu considero tudo pequeno perto de Cristo, por causa de quem perdi todas as coisas. Quer dizer, ele tinha tudo e perdeu tudo por causa de Cristo. Deus mudou a vida dele por completo. Olha o que ele diz em Filipenses 3. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Se você olhar um pouco antes, faz o seguinte, chega em casa hoje, antes do almoço, abre a Bíblia. Eu sei que você tem mais fome da palavra de Deus do que do pão que alimenta a carne. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então chega em casa hoje e fala assim, tem algo mais importante que o meu almoço, que é conhecer a Cristo. Eu vou abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 vai ler o capítulo todo. Tá? Eu sei que você vai fazer isso, eu confio em você. Esse ano você colocou como meta, estar mais próximo de Cristo, crescer espiritualmente. É uma das suas metas, eu sei. Então faz isso antes de almoçar. O que você vai perceber? Ele diz assim, se algumas pessoas querem competir na prática religiosa, eu ganharia de todas elas. Ele diz, eu fui circuncidado no 8º dia de vida, eu era pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu era um fariseu. O fariseu era aquele muito apegado à lei, ele cumpria zelosamente a lei. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja, ou seja, quando alguém se levantou dizendo ser o Cristo e começou a converter alguns judeus, eu persegui esse povo porque eu amava a igreja do Senhor, eu era zeloso, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei divina, eu era irrepreensível. Paulo, ele era alguém exemplar, ele tinha tudo que ele precisava, ele estava indo muito bem na carreira. E aí ele chega nessa conclusão. Deus aparece para ele em algum momento e a vida dele vira de ponta cabeça. O que ele considerava importante não é mais importante. Agora ele descobriu uma outra vida. O que isso quer dizer? Nós devemos fazer planos, nós devemos correr atrás dos nossos planos, mas Deus pode virar nossa vida de ponta cabeça a qualquer momento. E o que é importante olhar para esse texto de Paulo, se Deus virar a sua vida de ponta cabeça a qualquer momento, é importante que você lembre, existe algo mais importante do que o plano que você está fazendo agora. Se Deus te conduzir para outro lugar, é porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável e superior à sua vontade. Ele sabe muito mais do que você sobre a sua vida. Ele sabe muito mais o que é melhor para você do que você mesmo. Então o imprevisto existe. Aquilo que nós não planejamos existe. Mas nós não devemos nos desesperar. Porque pode ser que você pense, bom, se eu não consigo prever todo o futuro, se eu não consigo controlar todo o futuro, então para que fazer planos? E aí eu quero citar um último poeta aqui, para a gente fazer essa reflexão, uma última citação de poesia clássica, um grande nome da literatura nacional, citado ali, que é o Zeca Pagodinho. A gente pode cair nessa ótica do deixa a vida me levar, porque afinal de contas, todo ano eu faço planos, todo ano eu olho para o futuro, tento traçar minhas metas, eu sei que eu não consigo. Quer saber, virada do ano é só mais uma data. A virada do ano é só mais uma época mesmo. Vou fazer plano não, deixa a vida me levar, deixa tudo acontecer, vamos ver, deixa acontecer naturalmente, que é um outro poeta também. Deixa acontecer naturalmente, vamos ver no que vai dar. Vocês veem que hoje eu estou pagodeiro, né? Hoje eu estou pagodeiro, se bem que o Zeca Pagodinho canta samba, mas tudo bem, deixa isso para um outro momento. Isso aconteceu na minha vida. Quando eu fazia estágio na época do seminário, eu trabalhava num lugar e tinha um plano de vida todo traçado. O meu futuro estava todo planejado, os próximos 10 anos todo planejado, todo desenhado. Até que no fim do meu estágio eu não fui efetivado, eu terminei a faculdade e eu fui demitido. Isso para mim, eu passei anos num processo de vitimização, de eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima. Tadinho de mim, tadinho de mim. E aí eu fui percebendo que não é bem assim, não foi bem assim. Eu fiz planos e Deus disse não para os meus planos. Deus falou, não, você planejou a sua vida inteira, mas a sua vida vai para um outro lugar agora, a sua vida vai ser conduzida de outro jeito.
Isso me quebrou as pernas, foi uma roda viva. E a gente tinha planos de casamento no ano seguinte, sabe? Todo aquele plano, vou casar, vai ser assim, vai ser em tal lugar, a decoração vai ser desse jeito, a gente vai fazer uma lua de mel em tal lugar. A gente estava com planos e sonhos e, de repente, essa demissão, eu pensei, onde é que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer da vida? Né? O que vai ser do nosso futuro? O que vai ser do ano que vem? Foi uma época bem perto da virada do ano, a gente começou a pensar o que vai ser do ano que vem. E hoje, olhando para trás, depois daquele momento de grande angústia e grande ansiedade que eu passei, eu percebo que Deus conduziu tudo de um outro jeito. Deus surpreendeu a gente de um outro jeito. Nosso casamento foi muito melhor do que a gente esperava, a nossa lua de mel foi muito melhor do que a gente esperava. Quer dizer, tudo aconteceu melhor do que a gente sonhava. Mas no momento em que a roda viva chegou, no momento em que Deus nos disse um não, no momento em que os nossos planos caíram, parecia o fim do mundo. Então o que é importante? Importante é a gente olhar para o passado e lembrar todas as vezes que a vida te surpreendeu, todas as vezes que os seus planos foram frustrados, Deus nunca te frustrou. Deus nunca te abandonou. Deus nunca deixou você na mão. Então é nessa memória que nós confiamos. Se Deus nunca falhou, não vai falhar. Ainda que os meus planos fracassem, Deus não fracassa. O meu Deus está no controle de tudo e eu posso enfrentar qualquer coisa esse ano. Pode ser que os meus planos não aconteçam, eu tenho planos, mas pode ser que eles não aconteçam. E se não acontecerem? Deus está no controle de tudo, eu confio nele. Ele é a minha rocha eterna na qual eu me firmo, na qual eu me baseio. É por isso que nós olhamos para o futuro com confiança, que o apóstolo Tiago nos ensinou. Vocês dizem, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo por um ano inteiro. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Digam o seguinte, se o Senhor quiser eu vou fazer. Eu tenho planos, mas os meus planos estão nas mãos de Deus. Quais são as nossas conclusões a respeito disso? Primeira conclusão, 2023 não será fácil só porque você fez planos e metas. A vida não vai pegar leve com você só porque você tentou se planejar e se organizar. A vida vai ser dura, vai ser difícil. Todos os anos anteriores foram duros e difíceis. Não tem por que você acreditar que esse ano vai ser moleza só porque a gente está em janeiro. Não, esse ano vai ser difícil também. Nós teremos dificuldades, teremos provações, teremos tentações, nós vamos escorregar dos nossos planos, nós vamos nos desviar das nossas metas. Isso vai acontecer. Então já saiba disso. O ano não vai ser fácil só porque você fez planos e metas. Mas você tem um Deus que está no controle de tudo. O seu Deus está no controle de tudo. Ele governa sobre tudo. Essa soberania de Deus, ela precisa descer do seu intelecto para o seu coração. A gente sabe que Deus está no controle, mas na hora que os nossos planos fracassam, a angústia e a ansiedade tomam conta e a gente sai metendo os pés pelas mãos, agindo tudo atrapalhado. Então esse conhecimento de que Deus está no controle precisa descer para o nosso coração e acalmar a nossa ansiedade. Deus está no controle. Repita isso como um mantra, coloca no espelho do banheiro de casa. Deus está no controle. Deus está no controle. Não tenha medo, não tema. Esse ano não vai ser como você está esperando, vai ser como Deus está planejando. Esse ano vai ser como Deus está esperando. E está tudo bem. Que bom, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ainda que a gente não entenda no momento. E a terceira conclusão, lembre-se do que ele já fez por você quando as coisas saíram do controle. Que é a memória do cuidado e da provisão de Deus. Sabe quando você estava naquele momento que você achou que não tinha mais solução? Você pensou assim, agora não tem mais jeito. Teve jeito. Deus deu um jeito de salvar você naquele momento. Lembra disso. Lembra disso. Porque em algum momento desse ano você vai ser surpreendido. Em algum momento desse ano as coisas vão sair do seu planejamento. Mas lembra, o que Deus já fez no passado? Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. O que você leva disso para refletir e praticar na sua vida? Em primeiro lugar, faça planos. Que seus planos sejam específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo para esse ano. Quem trabalha com gestão de projetos já entendeu o que eu falei. Tem um negócio chamado objetivo SMART. O que é o objetivo SMART? Você fala assim, eu quero ser mais saudável esse ano. Tá bom, o que você vai fazer? Ser mais saudável esse ano. Ok, como que você vai ser mais saudável esse ano? Não, eu vou, sabe, ser mais saudável. Sim. Eu quero fazer exercício, tá bom. Onde você vai fazer exercício? Que exercício você vai fazer? Quando você vai fazer exercício? Quantas vezes por semana? Onde você vai encontrar informação e orientação para fazer seu exercício da forma correta e saudável? Você vai consultar um médico? Não, eu vou fazer exercício. Esse ano vai ser legal, eu vou fazer exercício. Ou seja, nossos planos não saem do papel porque eles não são específicos, não são mensuráveis. A gente não para pensar. Então, esses 5 itens aí para você fazer seus planos. Específico, o que você quer fazer especificamente. Anota isso num papel, escreve o que você quer fazer especificamente. Esse plano precisa ser mensurável. Como é que você vai saber que você atingiu suas metas desse ano? Eu quero emagrecer. Ok, você vai ter talvez um índice na balança, o peso. Mas às vezes não é o peso que determina a sua saúde. Então é preciso ter atenção.
Meu objetivo precisa ser mensurável, eu preciso saber qual é a medida para eu atingir esse objetivo. Em terceiro lugar, você está colocando um plano que é atingível de verdade? Né? Então, esse ano eu vou correr uma maratona. Vou até beber uma água que eu emocionei agora. Para quem não entendeu a piada, ano passado eu fui correr uma maratona sem treinar, deu muito ruim. Muito, muito ruim. Não faça isso. Então, às vezes você está pensando assim, eu não treino, nunca corri na vida, esse ano eu vou correr uma maratona. Não, isso não é um objetivo atingível, tá? Tem que ser atingível. Quais são os seus planos para esse ano? Ele é atingível? Você consegue alcançar isso? Você tem os recursos, ferramentas, competências para alcançar o objetivo que você está traçando para si mesmo? Ou você está só colocando um alvo para se frustrar daqui para frente? Quarto lugar, isso precisa ser relevante. Né? Isso precisa ser importante para você. Isso é de fato importante? O que você quer fazer é importante para outras pessoas e para você? É relevante? Você está colocando metas porque todo mundo coloca metas. Ah, todo mundo fala que quer ser mais saudável, também quero. Todo mundo fala de exercício, também quero. Quer dizer, mas isso é importante de verdade para você? Isso mexe com o teu coração? Né? Isso faz você perder o sono? Isso está te atrapalhando na vida? É algo que você quer mudar, que você olha para a tua retrospectiva e pensa, eu preciso melhorar isso aqui já não dá mais. Tem um sentimento de basta dentro disso. Então, que o seu objetivo seja relevante. E, por fim, né, o objetivo SMART coloca como temporal. Quando você vai atingir esse objetivo? Qual é seu plano, de fato? Põe na prática, põe data, põe calendário. Traça uma estratégia de verdade. Porque senão é só uma ideia, senão é só um sonho, só uma ilusão. Então, faça planos específicos, atingíveis, mensuráveis, relevantes e com prazo para acontecer. Segundo lugar, exercite a tua aceitação. Esteja preparado para ajustar tudo. Você não controla o futuro. Esteja preparado para fazer ajustes nesse plano. Esse plano que você está escrevendo para o seu ano de 2023, muito provavelmente não vai acontecer do jeito que você está esperando. Então saiba, fazer ajustes não é parar de planejar. Fazer ajustes não é parar de sonhar. Quando a gente precisa fazer ajustes, geralmente a gente para de sonhar e para de planejar. Não faça isso. Mantenha viva a sua imaginação de que o futuro pode ser melhor e construa um futuro melhor. Se a gente para de acreditar que o futuro pode ser diferente, a gente começa a caminhar para uma depressão. Porque a gente olha para o futuro e pensa, bom, nada pode ser diferente, nada vai mudar, todo ano é a mesma coisa, eu não consigo mesmo, não tem jeito mesmo. E a gente começa a aceitar tudo que está do jeito que está. Então não deixe de fazer planos, mas saiba, você vai precisar ajustar seus planos. Ajustar um plano é diferente de desistir de planejar. Então já saiba disso. Amplie a sua mente para acolher esse imprevisto que vai acontecer. E por fim, talvez a coisa mais importante que eu posso te dizer hoje é priorize um relacionamento com algo ou alguém que não muda tanto quanto as circunstâncias. Aí você fala assim, tá bom, né? O que não muda tanto quanto as circunstâncias? Então eu vou priorizar um relacionamento com a minha família. Sua família muda o tempo todo. Muda o tempo todo. Quem tem filho pequeno, quando colocar o filho na escola, você vai perceber que ele vai ficar doente o tempo todo, o comportamento dele vai mudar o tempo todo, aí muda, virou, tem 2 anos e meio, mudou tudo, com 3 anos muda tudo de novo, ou seja, a sua família muda o tempo todo, as pessoas da sua família mudam o tempo todo. Então não baseia teus sonhos de futuro, os teus planos de futuro, olhando só para a sua família. Sua família pode se beneficiar dos seus planos, mas não é a base que te motiva todo dia. Essa base é instável. Ah, tá bom, então vamos basear no meu trabalho. Vou me dedicar para a minha empresa, para o meu trabalho, para a minha profissão, quero ser bem-sucedido. Isso pode mudar a qualquer momento. Tudo pode mudar a qualquer momento. Você pode ser demitido a qualquer momento, o cenário pode virar a qualquer momento. Então não é uma base sólida. Ah, já sei, eu vou me basear no meu eu interior. Eu vou me basear na minha autoconsciência, eu quero ter autoconhecimento. Eu vou fazer o que eu vou fazer por mim mesmo. Você muda muito mais do que tudo ao seu redor. Você sabe disso. Talvez você vai sair daqui hoje diferente do jeito que você entrou. Você está mudando o tempo todo. A gente muda o tempo todo. É por isso que é importante olhar sempre para algo que não muda nunca. Colocar a tua alma e o teu coração, o teu espírito em contato com algo que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se tem um hábito que eu te aconselho com todo o meu coração é leia a Bíblia. Leia a Bíblia diariamente. Ah, mas é o mesmo texto que eu leio há 10 anos. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Porque tudo vai mudar, mas aquele texto não. Aquele Deus não. Então, quando você olha para algo que é o mesmo ontem, hoje, para sempre, você fala, bom, existe alguma coisa que é estável. E se existe alguma coisa que é estável, eu consigo, por causa daquela coisa que é estável, navegar. Não é interessante isso? Como é que os antigos navegavam?
Como é que funcionava a navegação marítima antigamente? Para eles se orientarem no mar. Os portugueses não eram muito bons nisso. Se eu lembrar da história, eles tentaram chegar na Índia e acabaram parando aqui, né? Então eles não navegaram muito bem. Mas tinha um GPS naquela época. Qual era o GPS dos navegantes da antiguidade? As estrelas. Lembra? Tem aquele objeto, o sextante, aí tinha a bússola e tal. Eles olhavam para as estrelas, para saber onde é que está o norte, onde é que está o sul. Por quê? Porque tudo muda o tempo todo. Mas as estrelas permanecem. E aí eles começaram a olhar para as estrelas para entender o seguinte: se a gente muda o tempo todo, deve haver algo que permanece. E eles olharam para as estrelas e perceberam, as estrelas permanecem no mesmo lugar. Naquela época eles acreditavam nisso. As estrelas permanecem no mesmo lugar, então as estrelas devem nortear a nossa compreensão da realidade. E assim criaram uma coisa que a gente tem hoje, que é o horóscopo. Eles olharam para as estrelas para pensar, bom, se aquela constelação está ali sempre do mesmo jeito, quer dizer, quem nasceu naquela tal época do ano vai ter aquela constelação como guia e vai ter sempre aquele tipo de comportamento. Horóscopo, certo? O que o horóscopo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, a gente muda o tempo todo, mas se as estrelas não mudam, deve haver algo estável. Deve haver algo que mantenha a realidade sempre do mesmo jeito. Essa busca pelo horóscopo é a nossa busca por Deus. É a busca por encontrar algo que norteie a nossa vida. Deus não muda, Deus não muda. Então, vale muito a pena você começar o seu dia olhando para o imutável, porque todo o resto do dia vai ser metamorfose, o tempo todo, vai mudar o tempo todo. Então, coloca a base, o teu eixo, o teu norte, a tua bússola apontando para aquele que não muda. E aí, só faz o que sabe aquela história, confia no Pai. Só faz o que eu estou falando. Você vai começar a perceber o teu emocional entrando em ordem. O teu psicológico entrando em ordem. Começando opa, as coisas estão entrando no eixo. Porque todos os dias eu olho para o mesmo ponto e ele está lá. Eu olho para Deus e Deus está lá. Ele não muda. Eu olho para a minha história e ele está lá. Ele não muda. E porque ele não muda, eu consigo encontrar uma parte de mim que pode não mudar também. Não oscilar tanto. E eu encontro na imutabilidade de Deus a minha disciplina, o meu foco, a minha constância, porque eu olho sempre para o mesmo Deus, no mesmo horário, do mesmo jeito, na mesma Bíblia. Amém? Amém. Mas a gente vai falar mais sobre Bíblia. Esse ano eu quero ajudar você a manejar melhor a Bíblia. Tá? Então, já quero te dizer, a partir de semana que vem, a nossa nova série vai falar sobre Bíblia. Que livro é esse que a gente chama de Bíblia? Como é que esse livro foi formado? Eu posso confiar no que está escrito ali? Será que o que está escrito ali é fiel? Será que não foi manipulado e alterado ao longo da história? Será que essa Bíblia, um livro tão antigo, tem alguma relevância para a nossa vida contemporânea? Será que a gente consegue extrair lições úteis para o nosso trabalho, para o mercado, para a complexidade dos dias de hoje? E, por fim, como é que eu entendo o que está escrito ali? Porque às vezes eu abro, leio, não entendo nada. Como é que eu posso entender o que está escrito na Bíblia? A partir de semana que vem, a gente vai estudar a Bíblia e eu quero te ajudar a entender e estudar e manejar a Bíblia lá na sua casa semanalmente. Amém? Então, semana que vem a gente começa a se aprofundar em técnica de estudo bíblico, entender a formação da Bíblia, por que a gente trata a Bíblia como algo tão importante para nós. Desejo que o seu 2023 seja um ano mais estável, mais sóbrio, que você esteja aberto para os imprevistos, que seus planos sejam alterados com parcimônia, com prudência, com sabedoria. Entenda, não vai sair do seu jeito, mas vai sair do jeito de Deus. E Deus ama você, e Deus quer o melhor para você. E se Ele mudar algum dos seus planos, confia nele. Ele nunca te deixou na mão no passado. Amém? Amém. Desejo a você um bom 2023 e uma boa semana. Até semana que vem.